O martírio. A Alexandria do início do século V já não era a cidade do diálogo. Era uma cidade em que ideias haviam se tornado bandeiras de guerra e onde o pensamento livre passou a ser confundido com ameaça. As tensões acumuladas por décadas, políticas, religiosas e sociais, agora buscavam um corpo para se materializar. Hipátia estava no lugar errado, no tempo errado, representando tudo aquilo que precisava ser eliminado para que uma nova ordem se impusesse sem resistência. As sementes do ódio, semeadas nas voláteis ruas, geraram os frutos mais horríveis. A frase não descreve apenas um crime, ela descreve o momento exato em que o ódio coletivo deixa de ser discurso e se transforma em ação física. A violência não surge de forma espontânea, ela é cultivada, legitimada e direcionada. Em Alexandria, esse alvo tinha nome, rosto e prestígio intelectual: Hipátia. No ano de 415, uma multidão liderada por Pedro, o Leitor, interceptou a carruagem de Hipátia nas ruas da cidade. Não era um ataque impulsivo, era um ato organizado, guiado por boatos que a desumanizavam. Acusavam-na de bruxaria, sacrifícios humanos e influência demoníaca sobre o prefeito Orestes. Ao ser arrancada de sua carruagem, Hipátia deixou de ser vista como pessoa, passou a ser tratada como símbolo a ser destruído. Arrastada até a igreja Caesarion, dedicada ao culto imperial romano, Hipátia foi despida à força. A nudez não era apenas violência física, mas um ritual de humilhação pública, uma tentativa deliberada de apagar sua autoridade moral e intelectual. Em seguida, foi espancada brutalmente. Relatos indicam o uso de telhas, cacos ou conchas afiadas para mutilar seu corpo. O assassinato não foi rápido, foi prolongado, ritualístico e exemplar. Após a morte, o corpo foi esquartejado. Os restos mortais foram levados para fora da cidade e queimados. Esse gesto final tinha um significado claro. Não bastava matar Hipátia, era preciso impedir qualquer vestígio, qualquer local de memória, qualquer possibilidade de culto ou lembrança. A violência buscava ser definitiva, absoluta e irreversível. O mais perturbador não é apenas a brutalidade do ato, mas a transformação da violência em espetáculo coletivo. Cada indivíduo da multidão perdeu sua identidade moral, diluído em um fanatismo que justificava tudo em nome da fé. A morte de Hipátia não foi um desvio, foi a consequência lógica de um ambiente onde o pensamento crítico havia sido rotulado como heresia. O silêncio após o grito. A morte de Hipátia ecoou muito além das ruas de Alexandria. O choque não foi apenas emocional, mas intelectual. Pela primeira vez, a eliminação física de uma filósofa e cientista simbolizava de forma explícita a vitória da intolerância sobre a razão. Sua morte marcou um ponto de inflexão, o fim simbólico da tradição científica pública que havia definido Alexandria por séculos. Após o assassinato, o ambiente acadêmico entrou em retração. O ensino filosófico perdeu espaço, as aulas públicas desapareceram e o neoplatonismo foi progressivamente marginalizado. O silêncio que se seguiu não foi natural, foi imposto. A cidade que antes celebrava o debate passou a valorizar a obediência doutrinária. Hipátia não deixou discípulos capazes de ocupar seu lugar, não por falta de talento, mas porque o espaço que ela ocupava deixou de existir. A mensagem estava clara: pensar fora dos limites impostos poderia custar a vida. O medo tornou-se um instrumento tão eficaz quanto a violência. O apagamento de Hipátia também foi narrativo. Durante séculos, sua história foi distorcida, minimizada ou reinterpretada sob lentes ideológicas. Para alguns cronistas cristãos posteriores, ela deixou de ser filósofa
e passou a ser descrita como herege ou feiticeira. A tentativa de justificar sua morte continuou mesmo depois do crime consumado. O preço da intolerância. Hipátia de Alexandria não morreu por um erro científico, nem por uma conspiração política isolada. Ela morreu porque representava a coexistência entre razão, diálogo e pensamento crítico num mundo que caminhava para o dogma. Sua morte não foi um acidente histórico, foi um aviso. Ao longo dos séculos, Hipátia tornou-se símbolo feminista por ter ocupado espaços intelectuais negados às mulheres, símbolo racionalista por defender o pensamento abstrato e a investigação científica, e símbolo trágico de como o conhecimento pode ser tratado como ameaça quando desafia estruturas de poder. Sua história revela um padrão que se repete. Quando a fé se transforma em instrumento político absoluto, o pensamento crítico se torna perigoso. Quando a dúvida é proibida, a violência encontra justificativa moral. Alexandria foi um dos primeiros palcos desse conflito, não o último. Hipátia não empunhava armas, não liderava exércitos. Sua única ferramenta era o intelecto. Ainda assim, foi considerada perigosa demais para viver. Isso levanta uma questão que atravessa séculos e permanece desconfortavelmente atual. Quantas ideias precisam ser silenciadas para que uma verdade única se sustente? E mais inquietante ainda, quantas Hipátias a história ainda está disposta a sacrificar? Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais. Tem muita coisa boa te esperando.